Bom dia! Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos, bom dia! Graças a Deus! Mais uma sexta-feira, graças a Deus, vencemos aí mais uma semana. E, se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor, certamente teríamos sido consumidos. Mas não foi assim, porque Ele está com suas mãos estendidas sobre a tua vida, sobre a minha vida, nos guardando e nos dando aí muitas oportunidades, né, para que em nós haja e aconteça as mudanças necessárias para uma vida feliz, para uma vida próspera, ao lado daquele que é Jesus, ao lado daquele que tem também estado conosco. Interessante que o fato de Jesus estar conosco não necessariamente significa que nós estamos ao seu lado, né? Pensa aí, é uma reflexão filosófica. Deus te abençoe nesse dia, Deus te dê aí um dia de paz, um dia de bênção, um dia cheio da sua graça. Sim? Vamos continuar falando um pouquinho a respeito de oração. Semana passada eu falei com vocês da oração e da importância da oração. E a oração como um alimento, né? Como um ato de continuidade, de constância. Tem que haver uma preocupação em orar, oramos pouco. E por isso nem sempre geramos a comunhão necessária com Deus, porque se pouco falamos com Ele, pouco o conhecemos, pouco estamos em contato com Ele. Então, a oração é um caminho extremamente importante para que haja essa aproximação ou essa proximidade com Deus, nosso Pai. Deus te abençoe, irmã Verinha. Deus te abençoe, te dê aí um dia de paz. Então, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho. Amém. Nós vamos continuar falando um pouquinho a respeito de oração, até porque as coisas parece que vão se ajustando, né, nos pensamentos, e a gente vai orando e vai melhorando e o Senhor vai falando no nosso coração e algumas coisas vão acontecendo. Leonard Ravenhill, acho que é assim a pronúncia, os nomes em língua estrangeira, em inglês, Ravenhill, acho que é em inglês. Ele disse o seguinte, olha, temos que orar, temos de aprender a orar. E temos de orar para aprendermos a orar. Paz, prima Marisa, Deus te abençoe. Excelente dia. Veja o que diz o nosso pastor Leonard Ravenhill. Temos de aprender a orar e temos de orar para aprender a orar. Será que a oração exige tanto da gente assim? Assim, uma oração adequada, uma forma entendendo como se deve orar, é natural que nós também consigamos ter melhores resultados com a nossa oração, no sentido também da compreensão de por que algumas coisas são como são. Veja bem, essa semana eu estava pensando sobre esse assunto de oração e ao pensar, ouvindo uma música, achei interessante um comentário que fizeram na música, na letra da música. Eu vou chamar de música porque eu não entendi particularmente, tá? Isso é uma coisa minha, de interpretação. Eu não chamo de louvor, eu chamo de música. Porque ela fala assim, o título da música é Deus está caprichando, Deus está caprichando, Deus está caprichando. E ele fala assim, olha, o emprego dos sonhos que você sempre sonhou, você vê distante, até desanimou. Você acha impossível tudo isso acontecer. Mas eu te digo, tem bênção de Deus para você. Deus te conhece, sabe tudo de você. Ele não mentiu, jamais vai te esquecer. Não está demorando, é que Ele vai caprichar. No tempo certo, sua hora vai chegar.
Continue lutando, orando, jejuando, firme na batalha. Deus vai te abençoar. Deus vai te exaltar. No tempo certo, sua bênção vai chegar. Não está demorando. Não está demorando. Não se preocupe, que Jesus está caprichando. É uma letra bastante humana, né? De um sentimento humano. Deus te abençoe, prima. E algumas coisas dentro dessa letra eu tenho dificuldade de compreensão de que seja dessa forma como o autor aí escreveu. Isso permitindo aí a sua liberdade poética, né? Mas quando ele diz que não se preocupe, não está demorando, não se preocupe, porque Deus está caprichando, aí eu começo a ter algum problema com relação a isso. Porque Deus não demora. Deus não demora. Se a sua oração não teve resposta ainda, pode ter outros motivos, mas não porque Deus esteja demorando. Tudo em Deus é perfeito. Sim? Eu não confio em alguém que fala, olha, eu não te entreguei alguma coisa. Eu não confiaria em Deus se Deus fosse um Deus como um homem comum, que me dissesse, olha, eu não vou te entregar tal coisa no tempo certo, porque eu estou dando uma caprichada para entregar para você. Entendeu? Não seria Deus, seria o William. Se o William te disser isso, eu te disser isso, você precisando de alguma coisa minha, e eu disser, olha, calma, vai demorar uns dias mais aí, vai demorar mais um tempo, porque eu estou dando uma caprichadinha lá, estou dando uma preparada melhor, estou dando um brilho melhor no que eu tenho para te entregar. E aí, tudo bem, você pode acreditar que isso aí pode ser verdade. Mas partindo de Deus, me parece que tira de Deus algo tão precioso, tira de Deus algo que não tenha, Deus não tem essa característica de ser alguém que precise de tempo para caprichar aquilo que ele tem para entregar. Sim? Já pensou lá no passado, Jesus, diante de tantos milagres que Jesus realizou e aqueles que estão escritos, Jesus chegar diante da situação do ressuscitamento de Lázaro, falar assim, olha, deixa para daqui mais uns 2, 3 dias, porque eu vou fazer agora, vou caprichar nessa ressuscitação. Né? Ou a mulher do fluxo de sangue tocar nele, não acontecer nada, e ele perceber que ela tocou e dizer para ela, não, passa daqui mais 3 dias que eu vou caprichar na sua bênção. Chegar para o paralítico e dizer, olha, eu vou caprichar, e vai demorar um pouco mais porque eu vou caprichar. Na minha simples compreensão, não combina com o Deus que eu conheço. Sim? Não combina. Deus, ele é perfeito. Deus não precisa de tempo para caprichar naquilo que ele tem para entregar, na bênção que ele tem para entregar para cada um de nós. É no tempo certo, é no tempo exato, é no tempo que ele preparou para acontecer. Né? Então, quando a gente lê lá em Mateus 5, no versículo 48, Mateus capítulo 5, versículo 48, a gente tem lá, portanto sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus estava falando no Sermão do Monte, ensinando as questões da fé, do comportamento, de como andar com ele. Então ele ensinava, olha, portanto sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Deus é perfeito. Deus te abençoe, pastor Paulo. Grande abraço, meu pastor. Fica com Deus. Deus é maravilhoso, é isso mesmo. Deus é maravilhoso. E logo, o tempo que é necessário para que a sua oração seja respondida, para que você alcance então a graça que você tem pedido através das orações, esse tempo também é perfeito. O tempo de Deus agir, ele é perfeito. Segundo, não está escrito que nossas orações, todas, terão respostas ou que serão atendidas conforme a nossa vontade. Que é um outro erro que nós cometemos. Nós lemos alguns textos ou criamos alguma fé e baseado nisso,
a gente crê que toda a nossa oração, toda e qualquer oração que fizermos, pedindo a Deus qualquer coisa, em qualquer tempo, isso será atendido. Alguém uma vez comentou comigo, e eu não lembro quem foi, mas fez assim: ai de nós, se todas as nossas orações fossem respondidas por Deus. Ai de nós, se todas as nossas orações fossem respondidas por Deus. Por quê? Porque até aí, quando a gente vai em Tiago, no capítulo 4 de Tiago, Tiago 4:3, Tiago explicava que pedimos mal, pedimos de acordo com nossos interesses, com as nossas vontades, para gastar em nossos prazeres. Então aí já seria um motivo muito importante para entendermos por que Deus não responde a todas as nossas orações. Agora, também me parece que o cristão moderno, ele está sendo ensinado que Deus está preso num canto e através da oração você vai orar e você vai pressionar a Deus de uma tal forma que Deus, na pressão que você faz da oração, Ele é obrigado a te responder da forma como você queira. Né? Colocaram Deus aí dentro de uma caixinha e subjugaram Deus, colocando Ele como servo. Ele não é mais o Deus que é soberano e que domina sobre as coisas. Colocaram Ele como um Deus servo. E agora, se você quiser, a hora que você quiser, você ora a Ele e você determina a Ele que seja feito as coisas da forma como você quer que seja feito. Então, algumas dificuldades temos aí na compreensão dessas coisas. Uma delas é essa letra, dizendo que Deus está caprichando, está demorando porque Deus está caprichando. E hoje a gente vai ver que não é verdade. Não está demorando. E Deus não está demorando porque Deus está caprichando. Primeiro, que não está demorando. Segundo, que se não aconteceu ainda, não é porque Deus está caprichando. Deus é perfeito. E aí eu quero conversar com vocês a respeito de alguns motivos do porquê a tua oração ainda não foi respondida, do porquê não veio ainda a resposta da sua oração. E aí você pensa um pouquinho, e aí você vai pensar também em mudar a sua forma de orar. Né? Então, eu separei 10 motivos, mas eu vou falar de 2. Né? Nos próximos devocionais, permitindo o Senhor, a gente vai falando mais de outros motivos, do porquê a sua oração ainda não teve resposta. Deus ouve todas as orações? Sem dúvida que ouve. Isso foi até objeto de estudo que fizemos lá em São Mateus, como eu disse a semana passada. Então, Deus ouve todas as orações. Ele ouve todas. A resposta é que fica condicionada a determinadas circunstâncias. Então, a primeira é: Deus não responde à oração por causa da desobediência. Deus não responde à oração daquele que é desobediente. Uma referência disso eu encontro lá em Deuteronômio 1:26 e 1:45. Deus não responde à oração do povo por causa da rebeldia do povo, por causa da desobediência do povo dentro daquilo que o Senhor tinha determinado que ele fizesse. Porém, vós não quisestes subir, mas vós fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. Isso está em Deuteronômio capítulo 1, versículo 26. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. E em Deuteronômio 1:45, tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a sua voz, nem vos escutou. Porque havia uma ordem dada por Deus, para que o povo não fizesse, não tomasse uma atitude. Deuteronômio 1:26. E eles não quiseram então obedecer ao Senhor.
não quiseram e seguiram no propósito de eles pelejar sozinhos. O Senhor tinha determinado a ele: não subais, não pelejeis, porque não estou no meio de vós. Não é hora de você fazer isso. Não é da minha vontade que você faça isso agora. Eu não vou participar disso. A decisão é de você sozinho. Deus estava falando para o povo isso, né? Porém, falando-vos eu, não ouviste, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vocês se ensoberbeceram e subiram a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram. Certo? Então, tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a sua voz e não vos escutou. Ou seja, Deus havia dado uma ordem: não vai nessa batalha, não vai nessa luta, não enfrenta esse povo agora, não estarei contigo, não é o propósito para agora. Mas mesmo assim o povo desobedeceu. O povo achou-se autossuficiente para enfrentar aquela luta, para ir para aquela guerra, foi para a guerra, perdeu a guerra, porque Deus falou para ele que não era para ter ido. Então, às vezes, a tua oração não está sendo respondida porque no teu coração ainda existe a desobediência àquilo que o Senhor já tinha determinado para você, aquilo que o Senhor já tinha falado ao teu coração, que você deveria ter feito, que você deveria fazer, e aí você achou que poderia brincar com a vontade de Deus, brincar com o propósito de Deus, brincar com o ensinamento de Deus, ou seja, brincar com a palavra de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, e você achou que não é bem assim. As coisas estão invertidas. Não sou eu que devo obediência ao Senhor, mas aparentemente Deus é que me deve obediência, porque eu sou filho e como filho eu tenho direito, e eu tendo direito Deus vai responder. Esquece isso. Essa teologia, ela é mentirosa. Essa teologia te leva para o erro. Deus é soberano em tudo e ele é Deus, entendeu? Ele está acima de tudo. Logo, se ele determinou alguma coisa para que você faça ou que você alguma coisa para que você seja, você tem que fazer, filho. Você tem que ser. Você tem que lutar para e esforçar-se para fazer, porque a desobediência impede a tua oração não de ser ouvida, mas de ser respondida. Como aconteceu com esse povo aqui, né? Como aconteceu com o povo de Israel. Não ouviu, desobedeceu, foi para a guerra, perdeu. E talvez nesse texto e naquele contexto, alguém tivesse reclamado: olha, Deus nos abandonou, Deus não está com a gente, Deus não nos permitiu vencer, logo Deus não está aqui. Não, Deus estava e estava vendo tudo e estava só observando até onde iria a arrogância daquele povo. Porque a nossa desobediência, em suma, também quando ouvimos a voz do Senhor e não a cumprimos, somos arrogantes, prepotentes, porque achamos, sim, que conseguimos caminhar sozinho, sem a graça de Deus. E aí, da mesma forma que o povo perdemos também, da mesma forma que o povo lá perdeu, nós também perdemos. Segundo motivo, porque da causa que a sua oração não é respondida. Então nós temos lá: quando guardamos o pecado no coração, Deus não responde a nossa oração. Quando guardamos o pecado em nosso coração, Deus não responde a nossa oração. E em Salmos 66, e é no versículo 18, depois você abre sua Bíblia, depois você procura esses textos aí, lê com cuidado, lê com atenção, tira aí algum tempo para você refletir sobre o que está escrito, e aí você vai também
poder entender melhor isso que nós estamos conversando aqui nessa manhã. Então, Salmo 66, no versículo 18, diz assim: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Iniquidade é o erro, é o pecado, é a maldade, E o autor do Salmo 66, ele estava justamente falando de louvar a Deus sobre as suas grandes obras, louvar a Deus sobre tudo aquilo que ele já tem feito, né? E aí nos versículos anteriores, ele diz assim, ó, vou ler do 15 para frente, ele diz assim, ó, oferecer-te holocaustos de animais com odorante, fumaça de carneiro, oferecer novilhos com cabritos, que é porque naquela época lá ainda se tinha o templo, né? Velho Testamento, antes da graça, então se ofereciam-se sacrifícios ao Senhor, ofereciam-se então os animais ao Senhor, por isso que ele já diz assim: vinde e ouvi todos os que temei ao Senhor, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. O que o salmista nos ensinou? Olha, ainda bem que eu não pratiquei a iniquidade. Ainda bem que eu pedi perdão pelos meus pecados, ainda bem que eu corrigi a minha caminhada, ainda bem, porque se eu não fizesse isso, se eu não me corrigisse, se eu não pedisse perdão pelos meus pecados e não mudasse a minha atitude, a minha oração não seria respondida, porque o pecado nos afasta da presença de Deus. Aí ele diz assim, num texto mais de figura, né? Deus não me ouvirá. Ou seja, esse Deus não me ouvirá, não é que Deus não ouvirá de fato, Deus ouvirá, mas Deus não responderá. Não há nada que Deus não ouça, né? Mas ele sim estabelece alguns critérios para que a nossa oração seja respondida. Meu amigo, então vamos ficar com esses dois tópicos de hoje. Por que a sua oração não é respondida? Porque, primeiro, você pode estar caminhando em desobediência à vontade de Deus. Segundo, você pode estar caminhando em pecados que você sabe quais são e você não tem tentado e não tem buscado e não tem se esforçado para, ao pedir perdão ao Senhor pelos erros cometidos, mudar o caminho e fazer como o salmista fez, né? Apresentar ao Senhor agora louvores, apresentar ao Senhor, né, todo o seu coração derramado e contrito, agradecendo a Deus por todos os seus benefícios, bendizendo ao Senhor, como ele encerra dizendo, ó, bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, mas desviou de mim a sua ira. Então, pensa aí. Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai tratar de mais 2 ou 3 tópicos aí de por que a sua oração não está sendo respondida. Sim? Coloque essa palavra no teu coração e guarde. Guarde. Para você aplicar aí no seu dia a dia. A bênção de Deus, ela está por vir. Deus não está caprichando, mas Deus está te ensinando, me ensinando a orar de uma maneira correta, de uma maneira certa e assim sendo a nossa oração ter resposta. Sim? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te dou graça por este dia, te dou graça por esse tempo. Louvo o teu nome porque em tudo o Senhor tem sido conosco e a tua misericórdia tem sido tão grande sobre as nossas vidas, e o Senhor tem nos dado ainda a oportunidade de a cada dia melhorar, de a cada dia entendermos aquilo que é a tua vontade, aprendermos contigo a respeito da oração. O Senhor ajuda-nos a orar. Ensina-nos, ó Pai, a orar como convém. Ensina-nos a orar como é agradável a Ti. Senhor, dá-nos a Tua graça para que isso aconteça em nossa vida e em nosso coração. E assim sendo, as nossas orações serem respondidas, ó Pai, porque ela está também condicionada
a te servir melhor, a estar de acordo com aquilo que é a tua vontade e o teu querer. Ajuda-nos nesse dia a sermos obedientes a ti. Ajuda-nos nesse dia a não pecarmos naquilo que nós já sabemos que pecamos. Ajuda-nos, ó Pai, a melhorar. Senhor, obrigado por tudo, obrigado por esse tempo. Dá-nos um dia de paz, dá-nos um dia de bênção, um dia na tua presença e um final de semana, Senhor, cheio da tua graça. Senhor, eu peço nesse dia que a tua bondade e misericórdia alcance a vida daqueles que estão adoecidos, ó Pai. Temos a Cláudia, temos o filho do meu amigo Marcelo Júnior, temos, Senhor, o pastor Valdir, temos algumas outras pessoas que estão assim necessitadas de um milagre. Então, Senhor, realiza para a honra e para a glória do teu santo nome. Que em tudo o seu nome seja glorificado. Obrigado. Responde, Senhor, a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te dê aí um dia de vitória. Que Deus te dê um final de semana abençoado. Que a graça de Deus seja abundante sobre a sua vida. Que seja plena as realizações do Senhor na sua vida. Sim, tenham todos um excelente dia. Fiquem na graça de Deus. E até a próxima sexta-feira, permitindo o Senhor. E eu tenho certeza que Ele permitirá. Fiquem com Deus.